Olá, seja muito bem-vinda à aula introdutória da formação de QPCR. Hoje eu trouxe alguns tópicos importantes para a gente poder contextualizar a técnica de QPCR e também relembrar alguns desafios importantes da técnica convencional de microbiologia, para a gente poder pontuar quais que são os motivos da técnica de QPCR ser uma alternativa viável para a gente fazer essa análise de controle de qualidade, tá? Então, a gente começa por aqui relembrando e pontuando do para que serve essa análise de controle de qualidade de produtos biológicos, e aí a gente tem uma gama de aplicabilidades aqui. Então, eu trouxe que a gente precisa fazer essa análise para registro de novos produtos, para acompanhar a produção dentro da indústria, né, os processos e ver se está tudo correndo como esperado, para avaliar a eficiência de uma multiplicação on-farm a partir de algum produto matriz, né, à base de fungos ou à base de bactérias. A gente também faz testes de multiplicação, por exemplo, né, eu quero testar aqui meios de cultura diferentes, eu quero testar condições de temperaturas diferentes para aquele microorganismo, eu quero testar equipamentos, né, na multiplicação desses microorganismos. Então, eu posso fazer também o controle de qualidade para verificar a qualidade dos produtos antes de aplicar a campo, né, que é o principal objetivo dos laboratórios fornecedores de serviço de controle de qualidade, e também para fazer testes de compatibilidade. Então, eu posso usar essa técnica de controle de qualidade para testar biológicos versus biológicos, para testar biológicos versus químicos, ou seja, eu quero avaliar que se eu colocar aquele biológico em contato com algum produto químico, se ele vai ter alguma queda de viabilidade, se ele vai ter uma queda na contagem, né? Ou também é algum biológico com outro biológico que eu queira aplicar juntos, né? Como eles se comportam ali nessa mistura. Então, é isso que a gente chama de teste de compatibilidade. Então, a gente usa essa técnica, como vocês estão vendo aqui, para diversas aplicabilidades diferentes, né? E aí, a gente comumente sempre foi feito isso pelo método de microbiologia, que é o método clássico, né? O método convencional. Esse método convencional de microbiologia ele começa com a suspensão dessa amostra, né, dos esporos que estão ali presentes, naquela amostra que a gente quer fazer a contagem desses micro-organismos. Depois, a gente executa uma diluição seriada dessa amostra. A gente plaqueia em meio de cultura. Então, a gente tem os meios de cultura que são semisseletivos, que a gente chama, né? Ou seletivos também, para aquele tipo de microorganismo que a gente está procurando. Depois a gente incuba, né, em DOD, na temperatura ideal, para o crescimento desse microorganismo-alvo. Esse essa fase, né, de incubação, ela pode levar de 3 a 20 dias, né? Para bactérias é mais rápido e para fungos é bem mais lento, por isso que a gente tem essa faixa grande aqui. E no final a gente faz a leitura e interpretação desses resultados. Então aí a gente vai pegar todas as plaquinhas que a gente fez o plaqueamento, vai contar o número de colônias, vai fazer os fatores de conversão, de diluição ali e vai emitir o resultado, né? De tantas UFC por ml ou por grama de produto. Então, só para a gente relembrar aqui esse processo, né? Eu acho que é importante para a gente contextualizar a a análise, e ele é um processo que, quando bem feito, ele é extremamente eficiente. Mas ele apresenta alguns desafios, e é aí que vem a QPCR para superar esses desafios e acelerar e aumentar a qualidade de leitura dessa análise, né? Então, aqui eu pontuei alguns desafios que a gente enfrenta ao executar esse protocolo de controle de qualidade no laboratório, né, do método de microbiológico.
E aí, o primeiro ponto que a gente tem aqui é, às vezes, a dificuldade de identificação das colônias mesmo. É um pouco subjetivo, às vezes, e como exemplo aqui, a gente tem características de colônias que a gente precisa estudar, né? Então, cores, tamanhos, formatos, texturas dessas colônias. Então, este pode ser um desafio dentro do laboratório, que é uma coisa que eu vivi enquanto analista no laboratório. A gente também tem o desafio que é que a gente precisa esperar as colônias crescerem, e elas às vezes crescem com contaminantes, né, que é muito comum também. Por mais que tenha bastante cuidado durante o processamento da amostra, é comum que cresçam contaminantes também. Então, o crescimento desses contaminantes, dessas colônias de outros micro-organismos que não o micro-organismo alvo, ele prejudica o crescimento do micro-organismo principal, né? Ele pode ocupar espaço, existe uma competição ali dentro da própria plaquinha de Petri por recurso. Então, a gente sabe, isso é biologia, né? Então, isso pode prejudicar um pouco as interpretações dessa análise e atrapalha um pouco a contagem também, porque às vezes você está crescendo um volume de contaminantes ali, fica uma plaquinha cheia e aí atrapalha ali na hora de contar essas colônias. Então, esse é um desafio importante. A gente também tem o tempo de análise. Então, como eu falei antes, a gente tem o tempo de plaquear, de incubar, de ler os resultados e interpretar. Então, acaba que fica um tempo, às vezes, maior do que é a velocidade exigida pela indústria, no campo principalmente, né? Então, às vezes, os técnicos de campo, eles querem aplicar os produtos biológicos e eles precisam aguardar ou precisam saber a contagem daquele micro-organismo naquela aplicação dele, e é muito custoso porque é uma análise que leva um tempo para ficar pronta, né? Então, esse é um dos principais aspectos, ao meu ver, que é de velocidade de análise. Existe um outro fator também, que é a questão de ter muitos passos no protocolo, né? Então, o POP, ele é bem grande, o de controle de qualidade por microbiologia, e isso possibilita erro, né, e despadronização. Porque, por exemplo, né, existem formas diferentes de fazer diluição, então o laboratório A faz de um jeito, o laboratório B faz de outro jeito, e até entre pessoas, entre analistas e técnicos dentro do mesmo laboratório, né, existe um pouco essa dificuldade de padronização, de plaqueamento também, o tipo de solução que vai usar para diluir a amostra para fazer o plaqueamento. Então, existem essas variações também entre laboratórios, e todos esses passo a passos, né, do próprio POP que a gente executa no laboratório, são fatores de erros, né, são fatores de inconsistência no laboratório. Existe também um desafio que é a padronização de meios de cultura, né? Então, enquanto analista no laboratório, eu percebi que existia muito essa diferença entre laboratórios. Então, por exemplo, né, o laboratório X emitiu um laudo daquela mesma amostra de 10 a sétima de tricoderma no meio BDA. Aí essa mesma amostra foi mandada pelo cliente, o cliente está esperando um resultado preciso, né, com qualidade, ele manda para um outro laboratório e o outro laboratório emite um laudo de 10 a nona no meio de BDA mais Triton. E aí são meios diferentes, cada laboratório trabalha às vezes de uma forma, da forma que aprendeu ali o desenvolvimento da análise, e aí causa essa inconsistência, que é um motivo de bastante dúvida, né, de duvidar do laboratório, de duvidar do analista. Então, isso é um pouco custoso para a gente que está ali no dia a dia da análise, né, executando esse serviço. Isso se torna um pouco estressante, é um fator de estresse mesmo no dia a dia do analista. E aí, a gente também tem a questão da subjetividade da interpretação do técnico que está fazendo essa leitura, né? Então, existem diferenças até entre a pessoa que está fazendo aquela leitura.
Às vezes, uma considera aquela colônia que está sendo lida ali como um bacillus subtilis, o outro técnico não considera, considera como uma contaminação. Então, tem esses fatores de subjetividade também, de interpretação, que foi uma coisa que eu vi acontecer muito no laboratório, né? Então, diante esses desafios, aí vem uma alternativa viável, que é o objetivo da nossa formação, que é entender como a PCR quantitativa funciona e por que ela é uma alternativa tão viável para fazer a contagem desses micro-organismos nesses produtos biológicos, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês. Aqui a gente está numa aula introdutória, então eu vou trazer uma pincelada aqui mesmo para contextualizar e a gente vai falar do porquê. Então, eu separei aqui alguns motivos que podem ser mencionados nesse momento, né? Que é a primeira coisa, a PCR quantitativa, ela é uma técnica para quantificar o DNA de um alvo específico, né? Então, caiu como uma luva nesse contexto aqui, porque a gente pode usar essa técnica para contar o quanto do DNA alvo, ou seja, daquele micro-organismo, né? Por exemplo, de Bacillus subtilis na amostra, de Trichoderma, de Pastelomices, de Bacillus licheniformes, independente de qual seja aí o micro-organismo, né? Então, a gente pode usar essa técnica para isso. Então, esse é o principal ponto aqui, né? O ponto central. O segundo ponto é a qPCR é uma técnica de altíssima precisão de detecção desses DNAs, né? Consequentemente, desses micro-organismos. Então, a gente pode usar e usa essa técnica para detectar espécies específicas de micro-organismos, gêneros, cepas, né? Então por isso que ela se tornou tão viável. E aí eu vou trazer como exemplo aqui o teste da Covid-19, né? Então vocês devem se lembrar do teste de PCR da Covid-19, que a gente às vezes esperava, fazia o teste sorológico, mas esperava o teste de PCR para ter certeza do diagnóstico, né? Justamente por causa dessa precisão. Então, o teste de Covid, né, que era a detecção do vírus, ele é feito, né, nesse protocolo de extração de RNA, qPCR, interpretação do resultado, e é o mesmo raciocínio, a mesma técnica que a gente traz aqui para fazer o controle de qualidade de micro-organismos, né? A diferença aqui é que no teste de detecção de vírus, a gente trabalha com RNA. No nosso caso de produtos biológicos, a gente está trabalhando com DNA. São materiais genéticos, mas são materiais de naturezas diferentes. Então, essa é a principal diferença, mas o raciocínio é o mesmo. E aí, um outro motivo do porquê que a qPCR é viável para fazer essa análise é a relação de poucos passos analíticos. Então, quando a gente compara com o método de microbiologia, que, de novo, eu preciso ressaltar aqui que eu não estou comparando e dizendo o que é melhor e o que é pior, eu estou apontando as diferenças e os desafios. Eu estou trazendo aqui que a PCR quantitativa, essa análise, ela pode ser feita em 3 passos principais. Vocês vão ver no módulo de execução do protocolo que a gente tem aqui 3 grandes blocos para execução dessa análise, sendo a primeira a extração de DNA, a segunda a reação de qPCR e a terceira as interpretações. Então a gente diminui um pouco as fontes de erro e variabilidade dessa análise, né? E aí, um outro ponto também é a alta sensibilidade de detecção. Então, eu vou trazer um exemplo para vocês entenderem melhor, que é, existem kits de PCR quantitativa para fazer o controle de qualidade de produtos biológicos, e esses kits, eles têm um limite de inferior de detecção de 10 a terceira, por exemplo, o FC, né, por grama ou por ml de produtos. Isso é super preciso, ou seja, a gente consegue detectar esses micro-organismos em contagens baixas, ali naquela amostra, e isso é especialmente importante para contaminantes, né? Então, a gente consegue detectar os micro-organismos contaminantes, principalmente
os patógenos humanos, né? Aqui, que é um tipo de controle de qualidade muito importante de ser feito nessas amostras, que é a contagem dos patógenos humanos, a gente consegue identificá-los com bastante precisão, com bastante sensibilidade. Então, estes são um dos fatores mais importantes que a gente precisa trazer aqui do porquê que essa técnica, então, ela é viável para fazer essa análise de controle de qualidade, né? Então, só para a gente recapitular aqui e fechar esse momento de introdução da nossa formação, a gente precisa ter em mente que essa análise que vocês vão aprender, ela tem diversas aplicabilidades no mercado, na indústria, no fornecimento de serviços, na pesquisa, né? Existem várias particularidades da técnica de convencional, né, a técnica microbiológica, para fazer essa análise, que levanta alguns desafios que a técnica de PCR quantitativa pode superar, né, e vir aí como uma alternativa viável no controle de qualidade. Pessoal, nós encerramos assim a nossa aula de introdução e agora a nossa próxima aula, ela já vai entrar no módulo 1 da nossa formação. O módulo 1 é o módulo onde eu vou passar para vocês os fundamentos da PCR quantitativa de fato. Então, como ela funciona em detalhes, é para vocês compreenderem a partir da teoria como que essa técnica é utilizada para fazer a contagem de micro-organismos. Eu espero vocês na próxima aula.